A Igreja Católica também concede separação. Eu tenho um amigo meu que foi num tribunal eclesiástico e conseguiu a separação. Espera lá, que você está falando com a pessoa certa. Eu sou presidente do Tribunal Eclesiástico de Cuiabá. E que é essa história de nulidade matrimonial? Deixa eu explicar isso de uma vez por todas para as pessoas entenderem direito o que é a nulidade matrimonial. A igreja não concede o divórcio. A igreja analisa um casamento para ver se ele aconteceu de verdade ou então se ele na verdade jamais aconteceu. Vou dar um exemplo bem claro. Quando você vai diante do padre para se casar, o padre pergunta se o seu amor pelo seu futuro esposo, pela sua futura esposa, tem as 4 características do amor de Jesus Cristo pela igreja. Quais são as 4 características do amor de Jesus Cristo pela igreja? O amor de Jesus é um amor livre, total, fiel e fecundo. E essas são as perguntas que o padre faz. Quem é casado aqui, levanta a mão. Fala assim: com a graça de Deus, eu me uni em santo matrimônio. Amém. Muito bem. O que é que o padre perguntou para você no dia do seu casamento? Ele perguntou assim: vocês estão aqui para se unirem em matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim, livre e espontânea vontade. O matrimônio tem que ser livre. Agora você imagine aquela cena do casamento caipira, né? Esse negócio de casamento caipira é algo que nós católicos não deveríamos participar. Por quê? Porque de alguma forma é tornar ridículo um sacramento da igreja. Entende? É uma brincadeira com uma coisa sagrada. Vai lá, casamento caipira, todo mundo sabe como é que é. A mulher grávida, né? O rapaz lá todo medroso e o pai da moça com a carabina, né? Com o trabuco, com a pistola atrás dele, obrigando ele a se casar. Pois bem, esse é o típico casamento nulo. Nulo. Porque não acontece casamento se você não é livre. Se você está sendo obrigado a se casar, você não se casou. Se você for ao tribunal eclesiástico e provar que você foi forçado a se casar, a igreja declara na hora, não que você está divorciado, não, isso a igreja não faz. A igreja diz: é verdade, você nunca se casou, você continua solteiro. Aquilo era só uma aparência de casamento. Por quê? Porque o casamento tem que ser livre. O amor de Cristo pela igreja é livre quando Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Jesus amou e se entregou à igreja, ele deu a sua vida e morreu na cruz pela sua esposa, a igreja, por todos nós, para nos salvar. O amor de Cristo pela igreja é livre, assim também o amor do marido e da mulher tem que ser um amor livre. Ninguém pode forçar um casamento. Se você prova que você foi forçado a se casar, você nunca se casou. Porque você está lá dizendo na frente do padre: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Você diz sim, com a boca e não com o coração. Para Deus o que é que vale? É a boca ou é o coração? Você pode enganar o padre, mas a Deus você não engana. Está entendendo? Você pode enganar o padre, mas o que vale é o que você está dizendo diante de Deus com o seu coração. Por isso, se você for a um tribunal e provar que você não era livre, você sempre foi solteiro. Vejam, a sentença do tribunal, ela não vai fazer com que você fique solteiro. Ela vai só constatar um fato. Os tribunais eclesiásticos, eles existem para descobrir um fato. Por exemplo,
O tribunal criminal, ele existe para descobrir um fato. Que fato que o tribunal criminal quer descobrir? Sei lá, quem matou Odete Reutemann? O tribunal quer descobrir quem foi que matou. Veja, se quem matou foi o Zezinho, e o tribunal diz que quem matou foi o Luizinho, Luizinho não ficou criminoso por causa da sentença. Aquela sentença é injusta. Na verdade, quem matou foi o Zezinho. O tribunal, ele não cria os fatos, ele pretende somente descobrir os fatos. Estão entendendo? Portanto, se você era casado validamente, não adianta ir lá mentir para o tribunal. Se você vai lá no tribunal eclesiástico e monta uma farsa, junta testemunhas e convence o juiz de uma coisa que não era verdadeira, para Deus você continua em adultério, porque você estava casado e mentiu. Está entendendo? O que vale, gente, na igreja é diante de Deus. Então a primeira característica do amor de Cristo pela igreja, um amor livre. É de livre e espontânea vontade que o fazeis. Segunda característica do amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo é total. Jesus se entrega completamente. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele se entregou. Ele morreu por nós e foi obediente até a morte numa cruz. Ele entregou tudo. Jesus deu tudo. Assim também, o esposo deve se entregar à sua esposa. A esposa deve se entregar ao seu esposo totalmente. Não tem esse negócio de dizer, olha, nós vamos nos casar, mas você mora no apartamento ao lado, eu moro no meu apartamento. E quando a gente quiser se encontrar, você telefona, a gente agenda um encontro, não é? E aí, nós temos um encontro amoroso. Isso não é casamento, gente. O casamento é uma partilha da vida toda, a sua vida completa. Não existe esse negócio do isso é meu, isso é teu. Existem casais por aí que se casam e aí ela compra um abajur com o dinheiro dela e ele compra um abajur com o dinheiro dele. No dia que se separam, não precisa nem fazer muita investigação, eles sabem perfeitamente o que é de cada um, porque nunca se uniram. Está entendendo? Na verdade, você não se casou, você já estava preparando o divórcio. Não existe isso, gente. Casamento é uma união. O que é meu é teu e o que é teu é meu. Isso é casamento. Essa união profunda, total, essa entrega de amor. Isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a casar com comunhão total, comunhão universal de bens. Não. Existem pessoas que se casam com separação de bens, simplesmente para que civilmente não tenha complicações. Vamos supor, se o marido vai à falência, a mulher não vai à falência junto. Está entendendo? Tudo bem, até aí se entende. Mas é uma coisa civil. O fato é que na vida dos dois tem que haver essa união. Na vida real, pode ser que no papel tenha separação de bens, mas na vida real precisa ter união dos dois. Mas se um cara se casa dizendo, eu vou me casar, até aqui ela pode entrar na minha vida, daqui para frente não, isso aqui sou eu. Ele continua solteiro. Entendeu? Quantas vezes eu já vi em tribunal esse caso, o fulano vai e se casa, mas na verdade ele continuou solteiro na cabeça dele. Ele se casou, mas ele continuava querendo sair com o círculo de amigos solteiros dele para as festas de quando ele ia quando era solteiro, vivendo a vida de quando era solteiro, vivendo tudo que ele tinha antes de ser solteiro.
Na verdade, a entrada da mulher na vida dele significou muito pouco. Gente, não houve essa entrega total. Na verdade, ele não assumiu o ônus do matrimônio. Não assumiu aquilo que é o matrimônio de verdade. O matrimônio é um amor livre, é um amor total. O matrimônio é um amor fiel. Por quê? Porque Cristo é fiel. Deus é fiel e não pode se contradizer. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Deus é fiel. Jesus é fiel à sua igreja. Apesar da igreja, nos seus membros pecadores, nós que somos os membros, às vezes não sermos fiéis. A igreja é santa, mas nós, membros da igreja, somos muitas vezes traidores. Então, nosso Senhor é fiel. E assim deve ser o amor do marido e da mulher.